Quando o julgamento ocorreu, o segundo julgamento, os irmãos Naves já estavam presos há nada menos do que 1 ano e meio. Com a condenação, eles foram transferidos para uma penitenciária agrícola em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Sebastião era o detento 792, Joaquim, o 793. Por ostentarem um comportamento exemplar, a pena deles foi reduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão. Em 1943, o Dr. João Alamy Filho tentou um indulto. Muito embora os irmãos Naves o tivessem desautorizado, porque esse indulto para eles representaria assumir a responsabilidade pelo que eles sabiam que jamais tinham feito. Não quiseram, mas o Dr. João Alamy bancou o pedido, que foi indeferido por Getúlio Vargas. Os irmãos Naves vão sair da cadeia no dia 12 de agosto de 1946, por receberem o benefício da liberdade condicional, mais de 8 anos depois da sua prisão. As torturas deixaram sequelas. Eles não têm todos os dentes, eles andam mancando, não têm a mesma força nos braços, mas continuam tocando a vida. Sebastião se dedica à lavoura. Joaquim, muito mais debilitado, vai morar de favor numa casa cedida pelas irmãs do Asilo São Vicente de Paulo. Em agosto de 1948, Ana Rita, mulher de Joaquim, engravida de Yolanda, que vai nascer em maio de 1949. Joaquim, entretanto, morre em 21 de agosto de 1949, quando sua filha contava com apenas 3 meses. Aqui é o cemitério Bom Jesus, em Araguari, onde está o túmulo da família Joaquim Naves Rosa. Está aqui, Joaquim Naves Rosa. É aqui que para ele terminou essa triste história. O Brasil deve um pedido de desculpas a Joaquim. E nós temos como obrigação não esquecer esses fatos, para que eles não se repitam. Ele morre aos 39 anos. E a causa dessa morte foram complicações intestinais decorrentes da ingestão de substâncias tóxicas durante as torturas lá em 1937 e 1938. Sebastião continuou dedicado à sua lavoura, comprando também e vendendo produtos pela cidade. Mas ele nunca desistiu de tentar provar a inocência dele e do irmão agora falecido. O passado começava a se construir. O tenente Chico Vieira também já havia falecido no dia 25 de maio de 1949. Mas Sebastião não quer deixar isso para lá. No dia 24 de julho de 1952, Sebastião recebe um telegrama de um parente de Nova Ponte, Fernando Naves. Sebastião não sabia ler. Um dos filhos ajuda. O telegrama trazia uma notícia da qual Sebastião nunca teve dúvida, mas era uma notícia incrível. Benedito apareceu vivo e estava em Nova Ponte, na casa do seu pai. Benedito leva a informação ao juiz e pede autorização para ir até Nova Ponte buscar Benedito. O juiz desaconselha. Aquilo já tinha trazido sofrimento demais, ele não devia mais dar à justiça. Mas Sebastião não desiste. Sebastião procura um repórter que convence o delegado da cidade. O delegado pede autorização do juiz e eles vão até Nova Ponte. Chegam lá na madrugada do dia 25 de julho de 1952, na casa de João Pereira da Silva, pai de Benedito, que acordado no meio da madrugada, confessa: sim, o seu filho retornou e está vivo. Está na casa de um cunhado. A polícia tinha medo que o pai do Benedito avisasse para que ele fugisse, então levou ele junto com a diligência. Chegaram na casa onde Benedito estava, Sebastião entra, vai até o quarto, acorda Benedito. Benedito acorda assustado e diz: Sebastião, por favor, não me mate. Sebastião, cheio de lágrimas nos olhos, diz: ninguém vai te matar, ninguém nunca quis te matar. Graças a Deus você está vivo. Eu só quero te levar até Araguari para mostrar à cidade que eu sou inocente, que o meu irmão era inocente. E assim é feito. Benedito chega a Araguari e é preso. Ele é preso por um suposto crime de
apropriação indébita lá daqueles 90 contos de réis em 1937. É uma prisão ilegal também, porque se houvesse crime já estava prescrito. O que se conta é que o juiz decretou essa prisão muito mais para que Benedito não fosse linchado pela rua, porque a população se revoltou. A população estava revoltada com aquilo, com a injustiça de que os irmãos Naves foram vítimas. A população ia até a porta da cadeia, fazia fila para entrar na cadeia e ver o morto-vivo. Foi assunto em Araguari, foi assunto no Brasil. Ouvido? Benedito disse que na madrugada de 29 de novembro de 1937, quando retornava para a casa de Joaquim, foi atacada por 3 homens que levaram quase todo o seu dinheiro. Deixaram apenas 200 mil réis daqueles 90 contos que ele transportava. Envergonhado, sem saber como lidar com aquelas dívidas e sem dinheiro algum, Benedito disse que pegou o trem em direção a Anápolis. Ficou por lá, depois foi para Corumbá, entrou pela Bolívia, voltou para Pachorréu, no Mato Grosso, onde conheceu a mãe dos seus filhos, se casou com ela, Genelisa de Abreu Sodré. Teve com ela 2 filhos. Mudou de nome para José Alves Gomes. Estabelecido em Jataí, ganhou dinheiro e teria retornado para pagar os seus credores. Benedito disse que jamais soube que pessoas estavam sendo consideradas culpadas por sua morte. Jurou por seus filhos, mas ele foi desmentido pelo próprio pai, que disse que um comerciante de nome Edilson da Cunha, de Uberlândia, lhe disse que encontrou Benedito em 1942 e que Benedito sabia sim que Joaquim e Sebastião estavam respondendo por sua morte e que não teve nenhum tipo de consideração quanto a isso. Mas Benedito continuava a jurar por seus filhos que aquilo não era verdade, que ele jamais soube, que só ficou sabendo 2 dias antes de ser preso. E por falar em filhos, pelos quais Benedito jurava que jamais teve conhecimento de que seu desaparecimento gerou tanto infortúnio, eles estavam sendo transportados junto com a mãe de Jataí até Araguari para que prestassem esclarecimentos sobre o fato. Esse avião, onde se encontravam a mulher e os filhos do Benedito, acidentou-se. Todos a bordo morreram. Não faltou quem dissesse que isso era castigo por Benedito em vão ter jurado em nome dos filhos. Mas a verdade é que, por não ter praticado qualquer crime, Benedito foi posto em liberdade, retornou a Goiás, um farrapo humano, já sem família, foi visto perambulando por alguns garimpos, por algumas cidades do interior de Goiás, até desaparecer para sempre. O processo criminal da condenação dos irmãos Naves foi objeto de revisão em 1953 e tendo, obviamente, eles sido absolvidos. Ana Rosa Naves, a Dona Ana, recebeu das mãos de Dona Sara Kubitschek o título de Mãe do Brasil em 1958, quando contava com 92 anos. Esse título, esse diploma, está emoldurado e dentro do seu mausoléu lá em Araguari. Nós podemos constatar isso na nossa ida. Dona Ana Rosa Naves é a mulher que nem a tortura conseguiu calar. Sebastião morreu em 10 de maio de 1963. Dona Ana morreu em 3 de julho do mesmo ano. Mas não morreram sem sentir o gosto da redenção. As famílias dos irmãos Naves receberam a tímida indenização por todo esse erro judiciário. Indenização essa que mal deu para comprar uma casa e compensar tudo o que passaram. Esse caso dos irmãos Naves, meus amigos, nos deixa muitas lições. É necessário um constante aperfeiçoamento das instituições. Naquela época, havia um delegado e um promotor que eram farmacêuticos, havia um juiz de paz que era contador. Aquilo, de certo modo, nós entendemos que concorreu para essa trágica história, mas não apenas. Nós não podemos nos esquecer que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a pronúncia, anulou o primeiro julgamento e foi o Tribunal de Justiça quem condenou os irmãos Naves, sem que nunca tivessem achado o corpo de alguém morto. A soberania do Tribunal do Júri, que é uma garantia da nossa Constituição Federal, Tribunal do Júri esse tão atacado por alguns,
é um importante instrumento de exercício da democracia. Tivéssemos nós, aquele tempo, a soberania dos vereditos, os irmãos Naves não poderiam ter sido condenados pelo Tribunal de Justiça. E, provavelmente, a lição mais importante é a seguinte: é imperioso, é essencial assegurar a prevalência dos direitos humanos como norte ao direito processual penal e ao direito penal. O humanismo tem que estar à frente de tudo. Percebam que a mesma cidade de Araguari, que um dia clamou pela condenação dos irmãos Naves, era a mesma cidade, ainda que anos depois, que viria a tentar linchar o Benedito. Não houve a preocupação de se partir de uma investigação técnica. Partiu-se da culpa para a prova, quando o correto é partir-se da prova à culpa. Hoje, nós não temos mais juízes, contadores, promotores farmacêuticos ou delegados designados. Isso ficou no passado. Mas nós temos ainda hoje uma sociedade que quer clamar por justiçamento. Nós temos uma sociedade que não se importa com a prevalência dos direitos humanos na atuação estatal, principalmente na persecução penal. Ainda há muito a evoluir. Nelson Hungria, o magistral Nelson Hungria, quando ministro do Supremo Tribunal Federal, teve a oportunidade de dizer que uma injustiça, que um dia de prisão injusta é algo que nem Deus pode reparar. Porque Deus pode nos fazer esquecer o passado. Deus pode fazer com que nós não demos importância ao passado. Mas Deus não pode fazer com que o que aconteceu não tenha acontecido. Se Deus não pode reparar um dia de prisão injusta, também não pode reparar qualquer tortura, qualquer sevícia praticada a um ser humano, muito menos em nome da justiça. Que o caso dos irmãos Naves não seja esquecido. Que o caso dos irmãos Naves fique na sua memória, você estudante, você profissional do direito, para que nunca mais precisemos lamentar erros dessa natureza. Meus amigos, visto tudo o que vimos, eu gostaria que nesse final nós pudéssemos dividir com vocês a experiência que tivemos ao realizar esse vídeo. A escolha pelo caso dos irmãos Naves foi natural. É o primeiro caso rumoroso com o qual um aluno da Faculdade de Direito se depara. Mas as informações hoje estão disponíveis em diversas fontes. E nós começamos a pesquisar artigos pela internet inicialmente, o roteiro original do filme de 1967, o caso dos irmãos Naves, de Luiz Sérgio Persson. Também utilizamos como fonte livros como esse de Marcelo Faria de Barros e Wilson Aquino, que retrata diversos casos rumorosos, dentre eles o dos irmãos Naves, e essa obra de João Alami Filho, O Caso dos Irmãos Naves, que serviu de base para o filme e também para a nossa pesquisa. É um livro que retrata a experiência do Dr. João Alami Filho na defesa dos seus clientes. Um livro de 1960. Para fazer essas imagens externas que vocês viram, nós rodamos, eu e o Felipe, que faz a edição dos nossos vídeos, mais de 1000 quilômetros em 2 dias, saindo de Brasília na madrugada da sexta-feira e retornando no final do sábado. Fomos até Uberlândia e retornamos passando por diversos locais. E quando se está em campo, é diferente e é um complemento para o que nós vemos nos livros. Estar nos locais, conversar com as pessoas, sentir o clima. Quando nós fomos para a Ponte Quinca Mariano, que à época se chamava Ponte do Veloso, é como se nós pudéssemos voltar no tempo e ver as pessoas comemorando aquela ponte,
Quando nós fomos ao cemitério de Araguari, que vimos o túmulo, tanto do Joaquim quanto do Sebastião, também o da Dona Ana, é como se nós pudéssemos sentir a emoção de quem viveu em loco aquela história. Foi uma experiência muito gratificante, eu gostei muito de fazer. Nós temos outros vídeos em pauta, sempre que possível, com externas, sempre que estiver ao nosso alcance. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero o feedback de vocês. Tenho certeza que para nós foi realmente muito gratificante. Então, é para vocês, mas também foi para nós. Muito obrigado. Tá gravando? Uhum. Já botou o chopp para gelar? Tá na geladeira. Bote no congelador. Vou botar essa pasta aqui, ó.